Bem-vindo, sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia. Uma satisfação falar com todos vocês e falar com toda a população da região. E a gente agradece o seu espaço, Marlene. Satisfação é nossa. Tiago Boava também, pré-candidato, agora candidato já, não é? Também ao cargo no Congresso Nacional, deputado federal, né? Pelo PL também. Sim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar falando para toda a audiência da Sorriso FM aí. E muito bom estar aqui em Sorriso fazendo essa visita novamente aqui. E estamos pleiteando aí uma vaga para a Câmara Federal. Muito bem, apenas apresentando aqui, o Tiago é o viúvo da deputada Amália, é isso? Sim, o viúvo da Amália Barros. Muito bem, vamos lá, já vamos falar. Vou começar perguntando a cada um, então, da motivação, não é, para decidir-se aí pela busca das vagas, respectivamente, ao Senado, primeiro, José Carlos Medeiros. Olha, nós estamos passando por um momento bastante desafiador no Brasil. E a insegurança jurídica ela tem prejudicado tanto o país quanto o nosso estado de Mato Grosso. E sem falar nos prejuízos humanitários que essa crise tem causado, onde um ministro só, ele tem praticamente fechado o Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem feito um trabalho que praticamente ele anula o trabalho dos representantes eleitos. Então, prejudica os estados, prejudica o país. O Brasil está sendo tarifado agora, por exemplo, boa parte por causa das atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Sem falar nas mais de 2.000 pessoas presas, na falta de segurança jurídica que acarreta em relação ao devido processo legal. Mas o nosso estado tem sido muito prejudicado pelas atitudes do ministro Alexandre de Moraes. E nesse raciocínio, o presidente Jair Bolsonaro teve um pensamento de formar uma grande bancada no Senado Federal para que a gente possa trocar o presidente do Senado, trocar boa parte dos senadores que estão ali e a gente ter uma bancada grande para que a gente possa fazer impeachment de ministros. Só do Alexandre, por enquanto, dele. E se continuarem com o desrespeito à lei, de outros também. E de repente as pessoas dizem, mas você está indo para o Senado com essa bandeira? É porque não existe nenhuma outra bandeira que possa se fazer, que possa ser defendida se a gente não colocar os ministros de volta na casinha da Constituição. Porque a gente aprovou o marco legal, eles relativizaram. A gente aprovou licenciamento ambiental, agora já está lá, vamos dizer, uma espécie de esbulho por parte do pessoal entrando. E os ministros legislando. Então não tem como fazer nada se primeiro a gente não der um freio de arrumação nas coisas. Esse é o principal estímulo para que a gente possa lançar uma candidatura ao Senado e também se contrapor aos candidatos que o STF, porque é de bezerro estranha a vaca, a gente vê ministros com candidaturas, eles estão defendendo, tem os candidatos do STF, tem os candidatos do STF do governo, que eles estão aí defendendo com unhas e dentes. Isso é uma interferência total e desrespeitosa no processo político. Muito bem. Deputado federal Tiago Boava busca a vaga em virtude do quê? O que foi que lhe motivou a buscar essa vaga como deputado federal? Olha, além desse momento que nós estamos vivendo, e a Câmara não menos importante, ela também tem um papel fundamental para ajudar nesse processo. Tudo que o Medeiros aí falou, né, ela se posicionar da maneira correta. Depois do falecimento da Amália, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele me convidaram para participar. Para que eu tentasse, né, se eleito, dar continuidade ao que a Amália vinha fazendo, um bom trabalho que ela vinha fazendo, isso foi reconhecido. Eu tenho andado e vejo saudosismo em relação ao nome dela, as pessoas estavam admirando o posicionamento dela, e fui convidado porque eles querem ter pessoas de confiança lá. O Medeiros é esse, eu ouvi da boca do presidente que ele era o escolhido aqui para Mato Grosso, e eles falaram para mim, nós confiávamos na Amália, confiamos em você, sabemos que você comunga dos mesmos valores e princípios, éramos um casal, e por isso nós queremos, porque uma das mudanças que nós também queremos lá é uma mudança de valores morais, né? Tá muito baixo o nível lá. Então, entendi o momento
não tenho a vaidade de ser, mas entendi o momento, coloquei meu nome à disposição e estou fazendo o meu melhor. Muito bem, Medeiros. Nós aqui, inclusive, vivenciamos na pele esse problema com facções criminosas. É um problema no Brasil, não é só do Mato Grosso, não é só de Sorriso, mas para o Mato Grosso. O que o senhor acha que nós podemos fazer? Somos um estado de fronteira gigantesca, inclusive, e segurança pública é uma preocupação, né? Uma grande contribuição que o Mato Grossense pode dar nesse momento é ajudar a tirar a principal facção, a maior de todas, dali do Palácio do Planalto. Porque tem sido o principal sustentáculo dessas facções é a defesa feita, inclusive internacionalmente, pelo PT, pelo partido e pelo presidente da República, dos interesses dessas facções. Dentro do Congresso, constantemente, quando a gente pretende aumentar penas, quando a gente pretende fazer legislação para que o cidadão possa se sentir mais seguro, é sempre eles contrário e fazendo a defesa direta ou indireta dessas facções. E, óbvio, no plano legislativo, a nossa preocupação ela já é antiga. Eu trabalhei na Polícia Rodoviária Federal por mais de 20 anos, me aposentei ali, conheço muito bem o problema da segurança brasileira e, principalmente, o que significa a fronteira aberta para o crescimento do crime no Brasil. Você veja, os grandes centros eles não produzem maconha, não produzem cocaína e também não fabricam armas. As armas vêm todas de fora e vêm por fronteiras, vêm por avião. Ontem mesmo eu vi 500 quilos de maconha, todo dia pega toneladas aqui. Então eu tenho dito em Brasília, é mais fácil você combater essas facções asfixiando elas, pegando esses ilícitos no atacado aqui na fronteira. E aí, lógico, a gente tem que ter um presidente que tem essa vontade política de combater as facções. Porque hoje o que a gente tem já é a realidade dessas facções entrelaçadas no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, nos promotoria, na polícia, em tudo que é lugar, porque eles deixaram de ser aquele criminoso feio que arromba a porta no meio da noite e tal. Eles agora até combatem esse tipo de crime, né? Os bairros que eles tomam, eles se passam por bonzinhos, eles conquistam, faz trabalho social, entrega cesta, essa coisa toda. E eles se infiltraram na política, se infiltraram em tudo que é lugar. Ficou muito difícil de combater, porque eles estão aí no dia a dia, nas igrejas, eles estão... fundaram até igrejas. Ontem eu fiquei sabendo que agora os faccionados que estão na ala evangélica e que querem sair, eles até deixam, mas tem que ir para a igreja deles. Então, pode até ter algum convertido lá, mas o business da igreja é eles quem faz. Então, tá muito difícil de combater se a gente continuar com um governo que dá trela para essa gente. Eu, por exemplo, tenho um projeto para torná-los, para classificá-los como organizações terroristas que são. Mas a gente tem, obviamente, o governo sendo contrário a isso. Eu espero que em 4 de outubro a gente possa ter a boa notícia de que o eleitorado brasileiro tenha colocado deputados e senadores e, acima de tudo, que tenha trocado a presidência da República. Queríamos apontar com ele feitos em termos de infraestrutura para o Mato Grosso, que ainda é tão carente pelo seu tamanho continental, em termos de geografia, enfim, e precisa de muita coisa ainda, né? Olha, o compromisso que a gente tem feito com ele principalmente, são pedidos, né? Evidentemente, que a gente tem feito, colocado as dificuldades de Mato Grosso. Uma das coisas que nós temos que fazer é a extinção desse ICMBio. É um instituto que dá para a gente esperar, por exemplo, de um instituto que se chama Instituto Chico Mendes. É ideologia pura. Esse órgão ambiental aí, ele funciona aí paralelo com o IBAMA, e os dois trabalham contra a produção, contra o estado de Mato Grosso. Então, um chega queimando maquinário, chega tocando terror nas fazendas, outro chega roubando gado. Há poucos dias a gente viu no Pará, tomaram mais de 100 cabeças de gado, sumiram e disseram que era por questões sanitárias. Daí um dia apareceu lá nas vilas da cidade, eles distribuindo a picanha para o pessoal. Falei, só assim para distribuir picanha, né? Então, o que a gente sente é que Mato Grosso, nós temos hoje 158, 174, 242, 080, temos ferrovia Ferrogrão, temos a FICO, todas para terminarem e todas sempre com bastante gargalos de licenciamento.
Então, uma das coisas principais que a gente tem comentado com o presidente Flávio é o seguinte: precisamos destravar Mato Grosso. Não dá para a gente ter, por exemplo, um governo que trabalhe contra o país. Você veja, agora mesmo eu fiquei sabendo, conversando com alguns empresários daqui que trabalham no escoamento da nossa produção, que ali na hidrovia do Tapajós existe ONGs pagando indígenas para invadir portos, para fazer turbulência na exportação, para os navios e tudo mais, aquela coisa, para fazer protesto. E descobrimos que é uma ONG patrocinada pelo governo federal, 48 milhões para o cara fazer esse tipo de barbaridade. Então não dá. É um governo esquizofrênico, porque ao mesmo tempo que ele comemora os números da balança comercial e do que municípios tipo Sorriso faz, Sorriso principalmente, que é um dos mais ricos, ele trabalha contra. Então, e ao mesmo tempo ele diz que defende os pobres. Olha, é um governo que defende a pobreza, porque cada vez que ele vai, a pobreza aumenta, cada vez que ele vem, a pobreza aumenta. E nós temos aqui um município rico que nem esse, mas é um município que carece que o dinheiro que manda para Brasília volte em termos de moradia, volte com um custo de vida menor, e não é isso que a gente está vendo. Então, a gente tem conversado muito, eu estou passando por aqui, nós estamos com uma gama de candidatos, como falamos aqui, Thiago Boava, que é uma revelação, está bastante antenado com os temas do nosso estado. Temos aqui em Sorriso, que há muito tempo já está na política, o Chuchu Dalmolin, que está no nosso partido, é o nosso candidato a deputado estadual, que tem nos dado subsídio para a gente fazer um bom trabalho em Brasília. E essa corrida pelos municípios, ela passa justamente para a gente chamar a atenção do eleitor para fazer essa reflexão. Esse dia me disseram: Zé Medeiros, mas vocês vão fazer em Brasília o que para mudar a vida do Mato Grosso? Eu falei: olha, a gente precisa nesse momento destravar o nosso estado. E aí sim fazer, porque não falta dinheiro. Dinheiro não falta. Por exemplo, a 158 não saiu por causa de licença. O dinheiro tem. Falta que o governo possa se destravar. Senão nós vamos perder todo o parque de produção de empregos. O Paraguai está lá recebendo os nossos empresários. A Consul está indo para lá, a Brastemp está indo para lá, a Lupo já foi, a Riachuelo já foi. Quase 300 empresas. Conversei ontem com o senador Eduardo Nakayama, do Paraguai, e ele falou: Medeiros, aqui a gente está torcendo pela eleição do Lula. Falei: mas por quê? Ele falou: porque se o Lula tiver mais um mandato, a economia de vocês todas vem para cá. Falou: aqui já está parecendo Dubai. Então o melhor ministro do Indústria e Comércio do Paraguai que já houve na história foi o Fernando Haddad. Então a gente está com essa preocupação. Por quê? Porque essas empresas que geram os empregos. Esse país já está com quase metade da população no Bolsa Família, e Bolsa Família é o último recurso para que as pessoas não passem fome. Então, estamos à beira de um colapso, e aí a gente precisa mudar isso. Bem, mas já avisei, a gente vai ouvi-lo em outra oportunidade. Aqui o espaço é aberto, a gente trata da eleição com muito respeito a todos, né? E sempre bem-vindos para trazer propostas, informações, enfim. Para a gente já ir caminhando para os finalmente, candidato José Carlos Medeiros, o senhor está com uma atuação parlamentar, então eu gostaria que o senhor dissesse o que tem trazido para o Mato Grosso e principalmente aqui para a nossa região, aproveitando já o momento da pergunta, em defesa do agronegócio, já que esse é o carro-chefe da economia, não só Sorriso, mas essa região, né? Perfeito. Nós temos feito alguns projetos ali que totalmente de interesse da nossa região. Por exemplo, hoje o produtor, para roçar o pasto, tem que pedir autorização, tem que dar benção para IBAMA, para SEMA, para todo mundo. Nós temos um projeto lá para que essa autorização não seja necessária, porque eu acho um absurdo você não poder nem roçar o pasto, né? Também estamos com um projeto na linha de, hoje o IBAMA pode simplesmente embargar uma propriedade de um notebook. O cara pode estar sentado lá na praia, no Rio de Janeiro, embargando terra aqui. Nós estamos com um projeto para que só possa haver embargo de terra depois do devido processo legal, e que essas multas também só depois do transitar em julgado. Então, são alguns projetos que têm a ver com a nossa economia aqui. E outra coisa que nós temos feito, óbvio, as emendas, todos os deputados recebem o mesmo tanto e distribuem nos 142 municípios. Tem um mandado de recurso para
para Sorriso desde que estava no Senado. E eu faço um rateio entre os 142 municípios e encaminho, né? Eu tenho trabalhado principalmente na área da saúde e essa é uma das coisas que a gente tem feito. Óbvio, a defesa do Mato Grosso, da infraestrutura, de tentar, é uma luta constante da gente tentar destravar esse nosso estado, mas temos tido orgulho de representar o estado, ser um principal, hoje, em termos de produção, eu estou entre os principais deputados do Brasil em termos de produção legislativa e em Mato Grosso o primeiro. Então, mas isso é obrigação da gente, então esse é um pouco do trabalho que a gente tem feito. E eu queria aproveitar já para agradecer, deixar um abraço aqui para o Maninho, parabenizar pelo trabalho que tem feito pela comunicação, deixar um abraço para o Chuchu, para o Iago, para todo mundo que está nos acompanhando e agradecer o Tiago que está caminhando conosco pelo estado todo. Muito obrigado, Marlene. Eu que agradeço, o Tiago Boava também, quer deixar algum recado aí, ou talvez até responder o questionamento em relação ao agronegócio, que para nós aqui é o principal, né, para o motor da economia. O país está travado há 4 anos, é muita burocracia, eu acredito que esse Senado forte vai ajudar a destravar isso. Eu tenho um pensamento que nós não precisamos inventar nada, é só copiar o que já deu certo. E tendo essa desburocratização, a gente vai conseguir andar para frente. Agradeço o espaço aí, a recepção. Grande abraço a todos, um prazer estar com vocês aqui.